Nós sabemos que o Brasil é um país de juros altos e em raros momentos tivemos a nossa taxa básica de juros, a Selic, abaixo de 8%. É o que você está vendo aí nesse gráfico. E claro que isso gera uma série de consequências. A renda fixa se torna mais atrativa, a bolsa frequentemente é criticada porque muitas vezes as empresas pagam dividendos menores que a Selic. E empreender no Brasil acaba sendo um ato heróico, porque o empresário precisa de crédito para fazer o negócio girar, só que o acesso ao crédito fica mais caro porque os juros são mais elevados. E então o empresário repassa no preço de seus produtos esse custo maior e, consequentemente, o lucro das empresas pode acabar ficando reduzido, já que com preços mais caros o consumidor acaba consumindo menos. E é nesse momento que você percebe o motivo pelo qual os bancos são um ótimo negócio do Brasil. Porque com a Selic quase sempre alta, os bancos emprestam dinheiro a juros mais elevados e assim aumentam cada vez mais o seu lucro. Portanto, vamos analisar um banco e ao final vamos decidir se ele entra ou não na carteira de investimentos do canal. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo, o primeiro da série Análises de Empresas, nós vamos analisar de forma prática e objetiva o Banco Bradesco SA. E ao final do vídeo, nós vamos decidir se essa empresa entra ou não na carteira do canal, lembrando que essa é a carteira de investimentos que nós estamos montando para o meu filho. E se você é um investidor iniciante e esse papo de investimentos em bolsa ainda é novidade para você, temos uma série de 10 vídeos aqui no canal chamada Comece Por Aqui. São vídeos relativamente curtos, eu vou deixar o link na descrição. Vale a pena você, investidor iniciante, maratonar essa série e ao final dela eu garanto que você estará apto a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. E mesmo que você não seja um investidor iniciante, eu te convido a fazer parte do nosso projeto de construção de patrimônio com foco no longo prazo, inscrevendo-se no canal e acompanhando o passo a passo dessa jornada. É um prazer tê-lo por aqui e saiba que o meu compromisso é, desde o início do nosso projeto, trazer somente conteúdo de valor para você. Muito bem, vamos partir do zero, como se a empresa de hoje fosse totalmente desconhecida. Eu costumo fazer essas análises pelo site da própria empresa e também pelo Investidor 10. Para facilitar a sua vida, tem link aqui embaixo na descrição e utilizando o nosso link você ajuda esse canal a crescer. Primeiro de tudo, você precisa saber que a análise através desses instrumentos, desses sites que facilitam a visualização de indicadores como o próprio Investidor 10, o Fundamentei, o Status Invest, dentre outros, é uma análise de resultados das empresas, é uma análise de números, de lucros, de dívidas, de dividendos distribuídos, etc, etc. E são de fato excelentes ferramentas para essa finalidade. Acontece que a nossa análise para decidir se uma empresa entra ou não na nossa carteira de investimentos deve ir além de indicadores. E ao longo desse vídeo eu vou fazer menção a algumas ideias que podem ser novidade para você e eu acho interessante que você as considere quando você fizer a sua própria análise. Afinal de contas, nada do que nós estamos fazendo aqui é algum tipo de recomendação. A única verdadeira recomendação que eu faço a você é que você deixe o like nesse vídeo, que você se inscreva no canal e que você estude antes de investir o seu suado dinheiro. Então vamos dar início. Banco Bradesco SA atua no setor financeiro. Códigos de negociação em bolsa BBDC3 para ações ordinárias e BBDC4 para ações preferenciais. Aqui um parêntese rápido. Nós vamos voltar a falar sobre isso, mas agora eu preciso te explicar rapidamente essa diferença. As ações ordinárias, que são as ON, são aquelas que dão direito a voto. O acionista que tem ação ordinária pode votar nas assembleias da empresa. Já as ações preferenciais, as PN, não dão direito a voto, mas dão outros direitos ao acionista.
Não vamos nos alongar nesse assunto, por enquanto fique com isso. Ação ordinária é aquela que controla a empresa. Agora feche esse parêntese e se inscreva no canal, que em breve eu vou soltar um vídeo só sobre esse assunto e você vai entender todas as diferenças entre as ações ON e as ações PN. Retomando agora a nossa análise. Os sócios majoritários do Banco Bradesco S.A. são Cidade de Deus Companhia Participações e Fundação Bradesco. Vejam aí, do total de ações disponíveis no mercado, um pouco mais de 30% está nas mãos dessas duas empresas, que são as controladoras de Bradesco. Isso significa que Bradesco não tem ingerência direta do Estado e, portanto, ele passa no nosso primeiro filtro, que é a ausência de controle direto do governo. Obviamente você não precisa seguir isso, mas eu tenho esse primeiro filtro nas minhas análises. A primeira coisa que eu vejo é se a empresa tem ingerência do Estado, e se tiver, eu tô fora, eu nem prossigo com a análise. Portanto, já que Bradesco não tem ingerência direta do Estado, vamos dar continuidade. Mas antes de entrar nos números de Bradesco, vamos entender como essa empresa ganha dinheiro, de onde vem a receita de Bradesco S.A. Em linhas gerais, Bradesco ganha dinheiro de duas formas. Vamos traçar aqui duas categorias. De um lado, nós temos atividades bancárias e do outro lado nós temos seguros, previdência e títulos de capitalização. Nas atividades bancárias, nós podemos falar aí em captação de depósitos, serviços bancários, tarifas bancárias, operações de crédito, cartões de crédito e de débito, atividades bancárias internacionais, gestão de ativos e consórcios. No outro campo, nós podemos citar seguro de vida, planos de saúde, seguro de automóvel, seguros de outros bens, previdência complementar e títulos de capitalização. E só uma observação, vale a pena você saber que Bradesco é muito forte em seguros. Bom, então Bradesco já passou no nosso primeiro filtro, não tem ingerência do Estado. E já entendemos também de onde vem o dinheiro de Bradesco, como essa empresa gera receita. E daqui a pouco nós vamos falar sobre as dificuldades que Bradesco vem encontrando. Recentemente as ações tiveram uma queda muito forte, atingiram a mínima histórica, os resultados não vêm sendo positivos já há algum tempo. Teve até troca de CEO, o negócio não está totalmente favorável ao Bradescão não, segura aí. Mas agora e o lucro? Será que essa é uma empresa que gera lucro? Vamos analisar isso no Investidor 10, direto no campo, receitas e lucros. Olha só isso, aqui no Investidor 10 você pode esconder a receita líquida e visualizar somente o lucro líquido da empresa ao longo dos anos e vice-versa, você pode também esconder o lucro líquido e visualizar somente a receita líquida ao longo dos anos. E mantendo os dois acesos, você pode comparar esses dois indicadores. Por enquanto, entenda por receita líquida o resultado de receita bruta menos deduções. Já o lucro líquido é menor do que a receita líquida. Observe aqui, o lucro líquido ele é menor do que a receita líquida. O lucro líquido compreende o resultado final da empresa, após o desconto de todas as deduções e impostos. O que importa para nós nesse momento é o seguinte, e aqui nós colocamos o nosso segundo filtro de análise de empresas. Se a empresa gerou lucros consistentes nos últimos 10 anos. Quando nós estivermos tratando de empresas já consolidadas no mercado, nós só vamos considerar adicioná-las à nossa carteira de investimentos se ela apresentar lucros consistentes nos últimos 10 anos. Mas só um detalhe aqui, claro que esse filtro poderá ser relativizado quando estivermos tratando de empresas ainda não consolidadas no mercado, mas com potencial de crescimento. Então, se estivermos tratando de empresas já consolidadas no mercado há muitos anos, a geração de lucros consistentes por pelo menos 10 anos será o nosso segundo filtro. E vejam isso, o Bradesco, portanto, passa nesse nosso segundo filtro. Não é uma curva de lucro crescente, mas não deixam de ser lucros consistentes.
Ah, e olha só isso aqui, aproveitando que nós estamos falando sobre lucro, se você está acompanhando o nosso projeto, você já me ouviu dizendo que a cotação de uma empresa na bolsa costuma seguir o seu lucro. Então dá uma olhada nisso. Essa linha é a linha do lucro líquido e essa outra linha é a linha da cotação da empresa, do preço da empresa no mercado. Mantendo os dois acesos, nós podemos fazer essa comparação e dar uma olhada nisso. Quando o lucro da empresa sobe, a cotação tende a subir, e quando o lucro da empresa cai, a cotação da empresa também tende a cair, tá certo? Aproveitando o gancho, já que nós estamos tratando de lucro, vamos dar uma olhada agora no preço sobre o lucro, que é o PL, e o preço sobre o valor patrimonial, que é o PVP. Primeiro dá uma olhada nisso. Preço sobre lucro mostra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. É o preço da ação dividido pelo lucro gerado por uma ação. Por exemplo, um PL de 5 significa que o investidor está pagando R$ 5 para cada R$ 1 de lucro líquido gerado pela empresa. No caso de Bradesco, temos um PL de 11,5, o que significa que estamos pagando R$ 11,51 para cada R$ 1 de lucro do banco. Já o preço sobre o valor patrimonial, PVP, indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. É o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação, ou seja, se esse indicador estiver abaixo de 1, significa que a ação está sendo vendida por menos do que o seu valor real. E é exatamente isso que está acontecendo com o BBDC. O investidor está pagando menos do que a empresa vale. Isso certamente indica que tem algo de errado acontecendo e nós já vamos chegar nesse assunto. Vejam agora a evolução do patrimônio de Bradesco ao longo dos anos. A linha verde, você já sabe, é a receita líquida, e a linha amarela você também já conhece, é o lucro líquido. Essas barrinhas verdes correspondem ao patrimônio de Bradesco ao longo dos anos, desde 2009 até os dias de hoje. É possível notar um crescimento consistente que faz com que Bradesco hoje tenha um patrimônio líquido superior a 164 bilhões de reais. É óbvio que esse é um patrimônio relevante, mas quando comparamos Bradesco com os seus pares, nós notamos que está muito longe de Itaú, por exemplo. Olha só isso. Itaú tem um valor de mercado superior ao dobro de Bradesco. Bradesco, que é um banco tradicional, antigo, já foi ultrapassado pelo BTG, mas ainda está na frente de Santander. Vamos avançar e eu vou trazer agora para vocês um índice que somente é utilizado na análise de bancos e serve para mensurar a segurança da instituição. Eu me refiro ao índice de Basileia, que mede a liquidez das instituições financeiras. Esse índice estabelece a relação entre o capital próprio do banco e o capital que é exposto a um risco de crédito. Em outras palavras, o índice de Basileia indica quanto o banco está alavancado em relação ao seu nível de endividamento. Descomplicando, o índice de Basileia é um parâmetro que indica quanto de capital o banco tem em relação aos seus ativos de risco. Quanto maior for o índice de Basileia, mais seguro será o banco. Olha só esse exemplo. O índice de Basileia de 16% significa que, para cada R$ 100 emprestados, o banco possui R$ 16 de patrimônio. Daí você já percebeu que um índice de Basileia mais alto representa que o banco tem uma maior capacidade de absorver perdas, e um índice de Basileia mais baixo significa que o risco daquele banco é maior. E só um detalhe, o Banco Central estabelece um limite mínimo para o índice de Basileia, que é de 11%. Então o que nós temos que fazer nesse momento é comparar o índice de Basileia do Banco Bradesco com a média do setor bancário. Essa linha vermelha é o índice de Basileia do Bradesco
e a outra é a média do setor. E assim você nota que o índice de Basileia do Bradesco atualmente é de 15,2%, um pouco acima da média do setor que está em 15,17%. Portanto, o Banco Bradesco tem um índice de Basileia acima do limite exigido pelo Banco Central e também acima da média do setor bancário. E se você, meu amigo, chegou até aqui, significa que você está gostando da nossa maneira de analisar empresas e talvez seja o momento de você deixar o like nesse vídeo e vamos em frente. Vamos tratar agora de um outro indicador muito importante quando o assunto é banco. Diferentemente do índice de Basileia, esse indicador que nós vamos tratar agora não é exclusividade do setor bancário, todas as empresas têm, mas quando o assunto é análise de instituição financeira, ele precisa sim de uma atenção maior. Eu estou falando do ROI, Return on Equity, é o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Esse indicador mede a capacidade que uma empresa tem de gerar valor a partir de seus recursos próprios. Quando analisamos instituições financeiras, o ROI precisa ser levado em conta porque o ROI dos bancos é mais assertivo do que o de outros setores. E isso acontece porque o patrimônio líquido dos bancos é menos distorcido do que de empresas de outros setores. Olha só esse exemplo. Imagine que você tem uma loja de carros com 10 unidades em estoque, cada um sendo vendido por R$100 mil. Isso daria um patrimônio líquido de R$1 milhão, certo? Mas quem disse que você vai conseguir vender cada um desses carros por 100 mil? Talvez você tenha que oferecer um desconto, talvez você tenha que vender cada um desses carros por 90 mil reais. Note então que o patrimônio líquido nesse exemplo que nós demos não é exatamente de R$1 milhão, ele pode estar um pouco distorcido. Já no caso dos bancos não é bem assim, porque qual que é o produto de um banco? Um banco vende dinheiro, certo? Então o valor financeiro do banco fica muito próximo do seu patrimônio líquido e é por isso que o ROI do banco é mais assertivo do que o de outros setores. Sendo mais assertivo, nós sempre vamos levar em conta o ROI quando estivermos fazendo análise de um banco, já que esse é um indicador muito próximo da realidade. Atualmente, Bradesco tem um ROI de 7,94%, muito baixo, muito ruim, um retorno sobre o patrimônio líquido muito fraco. Vejam só esse histórico de 18%, 20%, 18% e agora estamos em 7,94%, abaixo da média histórica. Pai investidor, mas por que isso vem acontecendo? Vamos entrar então na parte mais importante desse vídeo, por isso eu preciso que você pare tudo que você estiver fazendo e foca nisso aqui. De certo modo, o Bradesco parou no tempo. Vamos entender isso. Mais ou menos a partir de 2020, os grandes bancos notaram um interesse crescente dos clientes pelas fintechs. Nesse período, o Banco Inter e o Nubank cresceram muito e outras instituições surgiram e começaram a ganhar cada vez mais espaço, como foi o caso do C6 Bank, do PicPay e por aí vai. Essas instituições, inclusive, tiraram clientes dos grandes bancos que começaram a traçar estratégias para combater essa situação. Alguns dos grandes players entraram nessa onda e fizeram aquisições de corretoras, digitalização de operações, aquisição de bancos digitais, iniciando assim um processo de modernização. Outros expandiram a carteira de clientes, passando a conceder mais crédito, a emprestar mais dinheiro a pessoas jurídicas. E como que se faz isso? Facilitando o acesso a crédito ao pequeno e médio empresário, concedendo empréstimos a juros mais atrativos do que os concorrentes. E o Bradesco? Bom, algum gênio lá dentro teve a grande ideia de entrar nessa briga com a expansão de crédito a pessoas físicas. E como que se faz essa expansão? Concedendo empréstimo a quem antes não tinha crédito. Ou seja, o Bradesco ampliou a carteira de crédito,
emprestando a pessoas que tinham menos capacidade de honrar os contratos. Isso, meus amigos, é claro, gerou uma onda de inadimplência que não estava prevista. Você sabe, todos os bancos trabalham com uma margem de inadimplência, lógico. Os bancos sabem que nem todos os devedores vão pagar em dia suas obrigações, mas acontece que o Bradesco perdeu a mão, ele extrapolou muito na concessão de crédito. Além disso, tem um outro fator relevante nessa crise que o Bradesco vem enfrentando. Vejam aqui o gráfico da taxa Selic. Vocês lembram desse período aqui? Selic a 2%? Pois é, o que o Bradesco fez? O Bradescão confiou, acreditou que a taxa Selic ficaria baixa por mais tempo e comprou títulos pré-fixados de médio e longo prazo. Olha só, o Banco Bradesco investiu o patrimônio do banco em títulos públicos com taxas pré-fixadas de 7, 8, 9% com vencimento lá na frente. Logo depois veio a pandemia, enfraqueceu a economia e a taxa Selic começou a subir e em questão de 1 ano e meio saiu de 2% para quase 14%. Então agora nesse cenário, Bradesco estava cheio de títulos que pagavam 7, 8, 9%, mas o próprio Tesouro Selic oferecia uma rentabilidade maior, o que prejudicou ainda mais os resultados do banco. Esses são os dois principais fatores das dificuldades que Bradesco vem enfrentando. É por isso que os outros bancos dispararam, foram embora e o Bradesco ficou. Mas não deixa de ser um banco muito forte, tem tradição, tem muito dinheiro em caixa e apesar de tudo continua distribuindo dividendos todos os meses. Então o que o investidor precisa considerar se estiver pensando em investir no Bradescão? A primeira coisa, Bradesco reconheceu o erro, perfeito. Esse é o primeiro passo para quem pisa na bola, reconhecer o erro. Fica a dica, né? Segundo ponto, Bradesco já mudou a gestão. E terceiro, essa nova gestão já alterou a política de concessão de crédito. Então fica a dúvida, mas será que Bradesco vai se recuperar? Eu acredito que sim, tudo indica que sim, mas vai demorar. Perceba, isso tudo leva tempo para ser corrigido. Não é como errar o curso e fazer a curva numa lancha, não. É, na verdade, fazer uma curva num navio. Os resultados vão sim demorar para melhorar. Então cabe a você, investidor, tomar essa decisão. Aqui eu já tomei. A carteira de investimentos do canal, para quem ainda não sabe, é a carteira do meu filho, que tem hoje 4 anos de idade. E eu acredito que daqui a alguns anos nós veremos o Bradesco recuperado e forte novamente. Agora calma, do setor bancário é claro que eu não vou deixar só o Bradesco na carteira, eu não tô louco. Dentro do setor bancário, e eu vou deixar um spoiler aqui para vocês, nós teremos também o Banco Itaú, o melhor player do setor bancário, sem dúvida. Mas eu quis começar por Bradesco justamente para pegar esse prêmio de risco que é oferecido hoje nas ações. O quê? Prêmio de risco? O Bradesco está tentando se readequar, está tentando sim voltar à segunda posição depois do Banco Itaú, mas é claro que existe uma chance dessas mudanças que estão sendo promovidas não darem certo. Sim, é por isso que a renda é variável. Dessa maneira, o mercado, sabendo disso, reduz o preço da ação da empresa. E se lá na frente o Bradesco superar esses riscos, quem confiou será premiado. Olha só, eu estou falando em prêmio de risco, eu não estou falando em oportunidade. Nesse vídeo nós já tratamos do motivo pelo qual essa história de oportunidade não existe quando o assunto é construção de patrimônio para o longo prazo. E então, para aproveitar esse prêmio de risco, Bradesco entra sim na carteira do canal. Eu ainda vou decidir quantas ações eu vou comprar para a carteira de investimentos do meu filho e eu volto em breve com essa informação. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos.